Então, tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo, Colossenses 3, verso 4. Fica mais claro ainda esse texto. Só que conhecimento, ciência, conhecimento bíblico é uma coisa que precisa de estudo. E nem todo mundo gosta de estudar. O nosso ex-presidente Lula parece que nunca leu um livro na vida. Se um presidente nunca leu um livro, você imagina o povo. Não aqui, porque aqui só tem intelectuais. Senão não estariam aqui, verdade? Estariam assistindo novela. Não é verdade? Que é mais fácil absorver passivamente. Agora, quando você ouve a palavra de Deus e abre a Bíblia e pesquisa e entende, poxa, você está gerando conhecimento espiritual em você. E é um conhecimento que nunca mais você perde. Porque é formado em você o homem espiritual. O homem espiritual, ele é formado conforme você vai aprendendo a palavra de Deus. Ela vai entrando na sua cabeça, no teu conhecimento, no teu cérebro, e vai formando o Espírito de Cristo. Quando a pessoa faz engenharia, ele aprende na faculdade de engenharia a ser engenheiro. É gerado nele um espírito de engenheiro. Professor tem espírito de professor. Você olha e fala, aquele cara parece um professor, tem espírito de professor. Aquele cara tem cara de militar, é o espírito de militar. Ora, quem é de Cristo, gerado na palavra, tem o espírito de Cristo, raciocina já na Bíblia. Começa a ter o raciocínio bíblico. É o que vocês estão aprendendo a ter aqui. Amém, queridos? Então vamos hoje estudar sobre a eternidade. Assunto interessante e difícil. É pós-graduação espiritual. Mas vocês são inteligentíssimos. Vão aprender fácil, né? Porque a gente vai seguir passo a passo sobre a eternidade. Amém? Eu, como estudei esse assunto faz muitos anos também, anotei muita coisa, não quero perder, para vocês não perderem. Então, eu quero ler algumas coisas, para não perder. Muito bom. Glória a Deus. Trouxe até hoje uma lousa aqui, ó, que meus queridos irmãos conseguiram, a Lisa conseguiu até para desenhar algumas coisas interessantes, para vocês entenderem. Amém? Porque quando se fala em eternidade, a pessoa fala, mas eternidade é ausência de tempo? Sim, ausência de tempo. Quando você sai do tempo, você entra naquilo que não está mais preso ao tempo. Logo, a eternidade ela não tem mais fim. Eternidade é a ausência do tempo e não tem mais fim. Se não tem fim, também não tem começo. Deus sempre esteve na eternidade. Sempre. Prova isso, pastor. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha lá. Estou provando que Deus sempre esteve livre do tempo. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha lá, verso 16. Quem não quiser ler a Bíblia, anota num papelzinho. Eu vi lá atrás os irmãos anotando, gostei, viu? Tem muita gente estudando. Tem gente que fica em casa estudando. Depois prega por aí, eu acho ótimo. Porque de graça recebestes, o pastor Lenilton não cobra para ensinar. Ainda que custou anos de estudo. Porque é Deus quem me paga, não são vocês. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Aquele que tem ele só a imortalidade, se é imortal é eterno, e habita na luz inacessível. Olha aí Deus, ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. O Deus, o Pai de Jesus, nunca foi visto por homem algum. Está escrito aqui, ó. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. O Pai de Jesus nunca ninguém viu. Está escrito aqui na Bíblia. Ah, mas
E aquele que foi visto por Salomão? Aquela visão lá não foi do pai de Jesus. Moisés viu o anjo do Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 3. O anjo. Pode ler lá, Êxodo 3, 3 em diante. Ele viu o anjo. Os anjos se manifestavam no Velho Testamento. O Velho Testamento é caracterizado pelos anjos. Anjo aqui, anjo ali, anjo dando lei. Gálatas 3, 19. Eu não quero entrar no assunto, mas vocês me deixam nervoso. Ainda bem que eu tenho aqui a Super Nani que não me deixa mentir. Gálatas capítulo 3. Olha aí, ó, Gálatas 3, verso 19. Quem é que estava lá em cima no monte dando a lei? Só lê aqui, ó. Logo, a lei é contra as promessas. Verso 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que foi Moisés. Está escrito na Bíblia. Então quem deu a lei? Os anjos. Está escrito aqui. Ah, mas um texto só. Leia Atos capítulo 7, 53, fala a mesma coisa. Então não é o assunto agora. O assunto é eternidade. Eternidade. Onde está Deus? Cristo é eterno. Jesus teve início. Cristo encarnou em Cristo, mas o Espírito de Cristo é eterno. Esse Espírito de Cristo estava, como ele é eterno, ele vem lá do passado, da eternidade passada, e continua na eternidade futura. Entre as duas eternidades existe aqui um ponto: a cruz de Jesus. Jesus começou uma nova eternidade. Até aqui havia uma eternidade. Jesus mudou o plano todo. Aqui a glória estava na mão dos anjos, Velho Testamento. Aqui a glória está na mão da igreja. Eternidade passada, eternidade antes de Jesus, antes de Cristo. Depois de Cristo, eternidade com glória depois de Cristo. Eu estou falando de eternidade, não é tempo, porque o tempo ele é finito, porque a matéria é finita. Começou o Big Bang e um dia vai acabar, um dia vai ter fim. Tudo tem fim, todos têm fim, a matéria tem fim. As coisas eternas não têm, mas a matéria tem fim. Então a matéria ela está presa numa dimensão chamada tempo. O tempo é uma prisão. Diga, o tempo é uma prisão. Você não consegue voltar ao passado. Acabou. Ó, você bateu, ó. Esse ponto não volta mais. Acabou. Você fala, já não é mais, já foi. Aí você fala, vai ser agora. Bom, já foi o agora. Interessante isso, né? Bate palma, bate uma palma. Acabou. Palma 1, acabou. Só 2 agora. Então a vida é uma continuidade do tempo. O tempo é uma prisão. Você não consegue ir para o futuro também. Você fala, não vejo a hora de chegar amanhã. Mas você tem que passar por todos os pontinhos de tempo para chegar ao teu amanhã. Então nós estamos presos no tempo e no espaço. Você não consegue ir daqui até a China sem passar por todos os pontos, daqui até a China. A matéria não consegue fazer isso. Nem ir para outro planeta. Você não vai conseguir ir até Marte se não pegar um foguete bom aí e passar por todos os N pontos, milhares e milhões de quilômetros até Marte. Milhões e milhões de quilômetros. Bilhões. Certo? Então nós estamos presos. A matéria se prende ao tempo e ao espaço. É uma prisão. Mas o espírito não. O espírito está solto, é livre. Jesus estava na eternidade, se fez carne. O que significa isso? Entrou no tempo, passou a ser temporal e conseguiu na cruz uma façanha: libertar os que vieram do tempo, homens. Os homens estavam no tempo, homens
Eram temporais, sempre foram temporais e continuam sendo. Hoje continuam os homens temporais. Só que Jesus fez o que com os anjos? Colocou-os em prisões eternas. Sabe que prisão é essa? Tempo. Deus criou o tempo para aprisionar os anjos caídos. Os anjos, eles tinham glória, foram criados por Deus no Velho Testamento com glória. Só que subiu ao coração deles o quê? A soberba, o querer ser, querer ter, o querer sentir o que Deus tinha. Aí caíram os anjos e foram encerrados em prisões eternas. Abra em Judas, versos 6 e 7. Judas, o livro de Judas é o anterior ao Apocalipse. Tem ainda? Se tiver? Bem. Ó, Judas, verso 6. Olha só, Judas, verso 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Por que deixaram a sua própria habitação? Primeiro porque desejaram as coisas carnais. Obrigado, querido. Obrigado, vou deixar isso aqui. Obrigado. Obrigado, viu? Segundo, perderam a posição celestial. Então deixaram sua posição, a sua própria habitação. O que aconteceu com eles? Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então os anjos estão presos para sempre em prisões eternas. Entre elas a prisão do tempo. Existe no futuro aqui uma prisão para os anjos, lá na frente, que é o lago de fogo. É prisão com vergonha. É eternidade vergonhosa para o futuro. Aqui é eternidade gloriosa, a igreja. A igreja ocupa hoje os lugares celestiais. Quando você se converte, a tua carne continua na terceira dimensão, na carne. Por isso que você continua míope, quem é míope, ou quem careca continua careca. Deus não vai pôr cabelo agora, para que perder tempo? Perder essa beleza toda agora? Né? A pessoa continua o que ela é. Quem tem uma pintinha continua com a pintinha. Você se converteu no espírito, mas a sua carne continua a mesma. Quando as coisas espirituais vierem, a carne vai passar, vai ser transformada. E o que vai acontecer é que você vai receber um corpo glorificado para viver a eternidade. Mas o teu espírito, o teu coração já está na eternidade. Prova isso, pastor. Vamos ler lá em Efésios capítulo 2. Quanto aos anjos, eu tenho mais passagens em Pedro, mas eu vou ler depois. Efésios 2. Olha aqui, ó. Mas Deus, verso 4. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, então o homem em pecado, na carne, sem Cristo, ele é dirigido por poderes das trevas, que são o quê? Os líderes deste tempo. Só que agora Jesus é o Senhor do tempo, mas as coisas da carne ainda são regidas pelos espíritos malignos. Quando nós estávamos nisso, Jesus veio com misericórdia e fez o que? Olha aqui, ó. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos salvou da maneira carnal de viver e nos ressuscitou, verso 6, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que é isso? Lugar celestial, eternidade. Então quando você se converte, você já começa a participar da eternidade. Quando você ora, você toca nas coisas eternas. Por isso que vem profecia. A profecia vai buscar lá na frente o que vai acontecer, e você traz para o presente. Por quê? Porque você sai do tempo e entra na eternidade. Você pode ir para o passado e para o futuro, pelo Espírito, pela oração. Fantástico esse segredo. Não é pouca coisa ser crente. Não é ser, sou crente, não, você é de Jesus.
Você é poderoso no tempo e no espaço. Estão entendendo? Então quando você ora, você participa das coisas espirituais que são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4. Isso aí, não precisa nem falar. Pena que nem todos estão aqui, né? Quanta gente faltando na escola, né? Ficam fazendo coisas por aí, dançando, né? Que pena. Acabou. O quê? O que é zumba? Tá tendo zumba por aí? É? Tem lugar que tem zumba. Você escolhe. A zumba vai para a tumba ou os lugares celestiais. Quem gosta de estudar, gosta de estudar. Quem gosta de brincar, gosta de brincar. Quem gosta de nadar, gosta de nadar. Cada um tem um gosto. Quem gosta do Palmeiras não perde um jogo. Eu tenho pacientes que não perdem. Está chovendo canivete e a pessoa vai do time. Mas fala para a igreja, não, igreja, vou perder meu tempo. Não, ele estaria ganhando tempo, ele está perdendo o tempo dele. Na verdade, o que eu falei que eu ia ler agora? 2 Coríntios, capítulo 4, olha lá, verso 18, verso 17, verso 18, vai. Não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós, presta atenção, nas coisas que se veem. O que esse olho vê é o que? Material, certo? Não atente para as coisas que se veem, ele diz, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem, que são as materiais, são o que? Temporais. Se são temporais, estão presos ao tempo. E as coisas que se não veem, são eternas. Olha que coisa linda. A Bíblia é cheia desses mistérios do tempo, do espaço e da eternidade. O tempo é uma prisão que nós estamos. A única maneira de você sair dessa prisão é entrando na eternidade. Senão você vai continuar cumprindo só o que a carne tem para você. Pastor, o senhor lê muito a Bíblia? Outro dia me falaram assim, o senhor lê muito a Bíblia, você quer que eu leia o quê? Gibi aqui? Eu leio o quê? Qual é o livro dos crentes? A Bíblia. Qual é o livro da sabedoria? A Bíblia. Qual é a fonte inesgotável de conhecimento? De Jesus? A Bíblia. Eu vou ler o quê? Eclesiastes capítulo 3, verso 15, olha o que diz a Bíblia, o que é, já foi. Gente, isso é filosofia pura. Olha só essa, Vanderleia. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Você faz, já foi. Vai ser agora outro, já foi também. E Deus pede conta do que passou. Fantástico, Aninha, você que faz ginásio. O que é, já foi. Então o tempo não existe o ser. Os psicólogos dizem, não existe o ser, existe o vir a ser. Porque o ser já não é mais. É o vir a ser, eu vou ser, daqui a pouco eu vou ser. Fantástico esse pensamento, te deixa até meio louco, dá pânico. Porque você está preso no tempo. Você está preso no tempo. Desliga o celular. Vocês entenderam então, queridos e amados? Então, Deus é eterno. Agora, o tempo na história divide-se em dois. Ai, acabou a tinta. Acho que eu deixei ela de pé. Todo mundo pensa que o tempo é isso aqui. Não, a eternidade é isso aqui. O tempo é uma roda. A roda é antes de Cristo e depois de Cristo. Até historicamente, qual é o nosso padrão de referência histórica? Antes de Cristo, depois de Cristo. Política, antes de Cristo, depois de Cristo. Cultural, tudo é antes de Cristo, depois de Cristo. Ué, por quê? Até no meio dos ímpios. É antes de Cristo, depois de Cristo. Obrigado. Fantástico. Então Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da história. Amém? Quando nós falamos que o Espírito de Cristo estava lá no passado,
Nós queremos dizer o seguinte: Cristo está na eternidade. Quando Cristo rompeu a morte, ele venceu o tempo. Quando ele venceu a morte, ele venceu o tempo. Porque o tempo sempre foi limitado pela morte. A morte limita a matéria. A carne humana nunca sobreviveu à morte. Morreu, acabou. Só que Jesus foi o primeiro homem a vencer a morte. Para a eternidade. Entrou na eternidade. No que ele entrou na eternidade, ele abriu uma porta para que os homens também entrassem na eternidade. E expôs publicamente aqueles que estavam na glória anterior e os encerrasse em prisões eternas. Triunfou sobre eles, sobre os principados e potestades. Falou, acabou, a partir de agora vocês estão amarrados. A igreja amarra os principados. Então Cristo, ele inaugurou o mundo, ele inaugura a eternidade que vem aqui com a sua morte. Então o mundo futuro, o mundo foi fundado em Cristo. Que se Jesus não morresse, nós não estaríamos aqui. Não haveria uma nova criação. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez. 2 Coríntios 5,17. Ora, essa novidade de vida é porque você entrou aqui na eternidade. Em Cristo, por Jesus você consegue entrar nessa eternidade. Então, se Jesus permitiu isso, Jesus permitindo isso, o que acontece? Você se torna eterno em Cristo, tudo bem. Mas a sua matéria, ela tem que ser transformada. Em 1 Coríntios, capítulo 15, olha só o que diz a Bíblia. Olha aqui, ó. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Você vai ser transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas onde é que estavam esses mortos? Estavam esperando a ressurreição. Mas a alma deles já está no futuro. Porque quando a carne morre, o que acontece? A alma, ela entra na eternidade, o espírito dorme. Porque espírito é cérebro. Uma pessoa sem cérebro não raciocina. O espírito do homem está na sua cabeça, está lá em Zacarias. O espírito do homem está na sua cabeça, Eclesiastes fala isso. Então, o espírito humano, ele dorme com a morte, por isso que a morte é um sono. Mas lá na frente, na eternidade, nessa eternidade aqui, vai acordar, vem a ressurreição. Nessa ressurreição você vem com um novo corpo, está escrito aqui, ó. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, que é essa carne, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, quer dizer, temporal, tudo que é mortal é temporal, é do tempo, se revista da imortalidade, que é a eternidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei que os anjos permitiram estava forjando ainda mais as prisões do pecado. O pecado prende o homem ao tempo. Quer se libertar? Você só tem uma maneira de se libertar do pecado, através de Jesus. Ele te livra do pecado para você ficar livre para a eternidade. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, só para encerrar, aí você fala, mas pastor, por que o senhor falou que o tempo é uma roda? Vou explicar agora. Porque Jesus, quando entrou na eternidade, ele saiu do tempo e entrou na eternidade de novo. A eternidade é o centro desta roda. E esse tempo aqui, ó, onde quer que a pessoa morra, mas se ela estiver com Jesus, ela entra na eternidade. Esse pessoal daqui de trás, Abraão,
Isaac, Jacó, toda essa turma aqui que viveu a eternidade passada, precisou de Cristo para a salvação. O Espírito de Cristo foi lá e pregou a espíritos em prisões. Lembra disso? Todo mundo pensa que Jesus foi pregar na prisão de pecadores. Não, Jesus pregou para homens presos ao tempo e presos ao pecado. Isso são prisões eternas. Prisões, aliás, que Deus, usando o Espírito de Cristo pelos profetas, pregou para aqueles homens. Enoque, ele recebeu a pregação. Abel recebeu. Abel teve. Aqui está aí a Vilma. Chegou a Vilma com o Adriano. Está vendo? Eu lembrei do seu nome. Está vendo? A nossa adventista do 7º dia. Já perdeu. Ai, que bênção, glória a Deus. Mas olha, mas o adventista é excelente igreja, viu? Ó, aí que acontece? Abel, Enoque, Noé, todos eles precisaram de Cristo. Ninguém é salvo sem Cristo. Moisés também. Moisés não estava aqui atrás, no tempo, mas ele precisou de Cristo. Prova isso. Hebreus 11. Olha só. Hebreus 11. Está aqui, ó, verso 24 em diante. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés falou assim: eu vou viver mais 40 anos numa boa, sendo boizinho aqui no Egito, dirigindo aqui as carruagens, com os cavalos fortes, bonitos, aqueles cavalos brancos, para quê? Vou ficar aqui no Egito, saindo com as menininhas, para quê? Me tornarei famoso como um grande engenheiro de pirâmides, para quê? É um gozo do pecado por um tempo. Ele falou, isso tempo é temporal. Aí o que ele viu? Olha aqui, ó. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, então ele entendeu que ele precisava entrar aqui em Cristo. Por quê? Porque ele tinha o quê? Do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele falou, eu quero a vida eterna. Ele entendeu, Moisés entendeu que Cristo é vida eterna. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então Moisés entrou na eternidade porque viu o invisível. Isso chama-se fé. A fé toca o invisível, pronto. Quando eu tenho fé, eu toco o invisível. A oração nada mais é do que eu mover a minha fé no sobrenatural, em Deus. Então eu movo as coisas espirituais pela fé. A fé me coloca, o crer no invisível me coloca na dimensão espiritual, que é a quinta dimensão. Pastor, o que é a quinta dimensão? Eu não tenho a dimensão do tempo nem do espaço mais. Acabou, você está fora do tempo e do espaço. Você atinge onde você quer, no tempo que você quiser, pela oração. Fantástico isso. Então, oração é ciência. Jesus é ciência. Né? Quinta dimensão. Como atingir a quinta dimensão? Oração. Oração. Você sai do tempo e atinge o sobrenatural. Alguma coisa de mal ia acontecer para você amanhã, o inimigo estava preparando, mas você vai no futuro e toca e muda a trajetória pela fé. Você precisa de alguma coisa, não está conseguindo, você vai e muda a trajetória pela fé, porque você entra na eternidade. A eternidade toca a qualquer ponto do tempo. Interessante isso. Os homens do Velho Testamento precisavam de Cristo. Acabei de falar de Moisés. E outros, 1 Pedro capítulo 1, abra lá. Glória a Jesus. Olha aqui, ó. Versos 9 em diante. 1 Pedro 1, 9 em diante. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então o fim da fé é a salvação da alma, guarde isso. E salvação da alma é viver na eternidade. Irmãos, posso ser sincero? Conversão é sair do tempo. Conversão é sair do tempo. Eu saio do tempo na minha conversão, entro na eternidade.
Penso nas coisas de cima. É o que a Bíblia fala. Olha aqui, ó. Da qual salvação, verso 10. Agora vem a coisa importante que eu ia ler, presta atenção. Da qual salvação e que inquiriram, quer dizer, perguntaram, indagaram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então os profetas, vivendo no passado, recebiam pelo Espírito da graça, pelo Espírito de Cristo, as coisas futuras. E anunciavam. Por quê? Porque eles estavam na dimensão da oração. E recebiam as coisas que iam acontecer. Olha aqui, ó. Indagando que tempo, olha que coisa linda, verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então os profetas, Isaías, Samuel, toda aquela turma, tinham um contato com o sobrenatural, pelo Espírito, pela oração. E isso trazia para eles o que ia acontecer. E eles passavam para o povo. Assim, isso é a profecia, é o contato com o sobrenatural no futuro. Pela eternidade. Porque quem está no Espírito está na eternidade, acabei de falar. Aos quais foi revelado, presta atenção, que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Vocês sabem porque os anjos atentam para a pregação do Evangelho, mas não podem pregar, porque só pode ser salvo quem prega o Evangelho. Só pode ser salvo quem está na carne, hoje, mas tem o Espírito de Cristo. Quem já não tem mais carne, mais corpo, não pode ser salvo. Hoje, a salvação é para os homens que pela fé entram na cruz e entram na eternidade. Ou que saem do tempo e entram na eternidade. A eternidade é um ponto no centro do tempo. Fantástico. A eternidade está aqui, ó, no centro, eterno. O tempo é uma roda. O tempo vai se fechar. O tempo de dispensação favorável, 7.000 anos. Como assim 7.000 anos, pastor? De Adão até Abraão, 2.000. De Adão até Noé, 1.650. Noé até Abraão, 500, 400 e pouco. 2.000 anos. Adão até Abraão, 2.000. Abraão até Jesus, 2.000. Jesus até nós, 2.000, 6.000. Mais 1.000 do milênio, 7.000 anos. Tempo favorável. 7.000 anos. E como 1.000 anos é um dia, 7 dias. Interessante. Interessante. Então, amados do Senhor, vou ler mais um texto interessante. 2 Pedro, capítulo 2, sobre os anjos que caíram, que a turma está dando valor. Não, a turma dá um valor para anjo sem igual. É o anjo da guarda para cá, é o guardião de não sei quem, de São Judas Tadeu para lá, a espada de São Jorge para cá. O povo adora, mas não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Conheça a Bíblia. Para de ficar assistindo Luciana Gimenez. Nunca vi um programa com tanta baboseira. Você fala, você assiste? Tentei assistir quando algum pastor foi lá, fiquei escandalizado e desliguei. Aí um dia eles me convidaram para ir no programa. Fui para lá, né? Cadê a Silvinha? Cheguei lá, orei, vi que a coisa estava perturbada. Falei, esse ambiente não é para mim. Orei, ela acabou de só passar mal, não teve programa. Nunca me esqueço, puseram uma gravação no lugar. Falei, não era de Deus. Fui embora. Segunda, não é que nem a Super Nani que é de Deus. Que tem que voltar para a televisão mesmo e firme. Amém? 2 Pedro 2, olha o que diz a palavra, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, agora vocês entenderam. Mas havendo-os lançado no inferno, sabe onde é o inferno? No tempo. É a prisão do tempo. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre todos os ímpios, e assim vai. Mas eu queria mostrar os anjos.
Está aqui, ó, mais uma passagem sobre a prisão eterna no tempo dos anjos. São duas eternidades. Pastor, o senhor deixou coisas duvidosas aí que eu não estou entendendo. O senhor falou de duas eternidades? Explica melhor. Uma lá atrás, que em Cristo mudou para outra. Onde é que está isso? Salmo 90. Abra lá. Desculpa, viu, irmã? Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Duas eternidades. Uma antes da cruz, outra depois da cruz. Pastor, prova que a cruz é início da eternidade. Pastor, prova. Apocalipse 13, 8. Abra lá. Aí me falaram o seguinte outro dia: você só lê a Bíblia, você quer que eu leia o quê? Apocalipse 13, 8. Quem não gosta de Bíblia, vai assistir filme lá no Netflix, fazer o quê? Verso 8. E adoraram a todos os que habitam na terra, sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro foi morto na fundação do mundo. Ou seja, o mundo foi fundado na morte do Cordeiro. É a mesma frase lida diferente. O Cordeiro foi morto na fundação do mundo. O mundo se fundou na morte do Cordeiro. O Cordeiro fundou o mundo, o chamado século futuro. O Cordeiro fundou o hoje. Hoje é o dia do Senhor. Não endureçais o vosso coração no tempo que se chama hoje. Então, hoje é o seguinte: quando Jesus falou, hoje, para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. É o hoje do Senhor Jesus. Como dizer, eu estou inaugurando hoje o mundo espiritual, Dimas. Dimas é o ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão falou, Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. É o hoje de Jesus. É o dia da eternidade. Olha lá, abra lá em 2 Pedro, capítulo 3. Olha aqui, ó, verso 18. 2 Pedro 3,18, último verso. Antes, crescei na graça e conhecimento. Vocês estão aqui crescendo no conhecimento. O pirata deixou o mundo maligno que ele vivia, se converteu, largou a espada maligna e agora está com Jesus e está crescendo no conhecimento. Ele podia estar em casa fazendo assim, ó. Ele é baterista. Não, ele falou, hoje eu vou aprender a palavra. Vou lá no Lenilton. Olha aqui, ó. Antes crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade, amém. Que dia da eternidade? O dia de Cristo, é o hoje de Jesus. É o dia da eternidade. Que dia da eternidade? A eternidade vindoura, essa que nós já entramos. Hoje, é o hoje de Jesus. Olha lá, é o hoje de Hebreus, capítulo 3, verso 13, abra lá. Olha aqui, ó, antes, verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O que é tempo que se chama hoje? É a eternidade já dentro desse tempo. Eu já estou vivendo hoje. Onde você está? No hoje do Senhor, no dia de, eu já estou lá, a igreja já está julgada. Porque na hora que você foi para o batismo, você sepultou os pecados, foi perdoado. Se foi perdoado, foi esquecido. Você já está julgado, já está salvo, logo, hoje do Senhor. Mas não pode se endurecer por causa do engano do pecado. Então, antes exortai-vos todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém, queridos? Olha que coisa linda hoje do Senhor. Hoje foi no ladrão, hoje é o tempo da igreja. Hoje, olha aqui, Hebreus 4:7 também, olha aqui, ó.
Olha que coisa linda aqui, Hebreus 4:7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que fantástico, é o hoje do Senhor, é o dia do Senhor. Quando a Bíblia fala, o dia do Senhor virá como ladrão, é o hoje se manifestando, que ele já está acontecendo no futuro. Fantástico. Só que nós estamos presos no tempo, nós vamos viver todos os tempos até o dia que Jesus nos chamar. O dia de posicionar com Jesus, né? Hoje. É hoje do Senhor. É o dia. Quando a Bíblia fala o dia, é o dia, é hoje. 1 Coríntios, capítulo 3, mais uma do dia, olha aqui, ó. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 3:13, ó. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O dia é o hoje. O dia. Que dia é esse? O dia da eternidade. Na hora que Jesus se manifestar, entramos oficialmente no dia. Por enquanto ele é só futuro. Mas acontece que Deus traz para o presente pelo Espírito. Então eu já estou vivendo o futuro. Por isso que ele falou para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão vai ser julgado no futuro de novo. As obras dele vão ser lidas lá, mas ele já está no hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. O que significa isso? Quando a pessoa morre, ela entra no paraíso, porque ela passa para o futuro. Ela não vive mais lá no tempo. Saiu do tempo, entra no futuro, entra na eternidade. Acabou. Enoque está na eternidade. Moisés está na eternidade. Essa turma toda está na eternidade. Ah, mas eles estão esperando o juízo? Estão dormindo, não estão vivendo lá, batendo papo, tomando vinho. Não, isso não existe por enquanto. Mas quando Jesus se manifestar, nós vamos tomar vinho com ele. Está feliz, né? Você gosta de um vinhozinho, né? Estou vendo, você é carioca. Você gosta de um vinhozinho. A Lisa está vermelha agora. Ela ficou vermelha. Olha lá. Peguei. Mas não tem problema, não. Não tem problema. Fica tranquila. É hoje. É o dia do Senhor, o dia declarará, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, na verdade, o dia virá como ladrão. É o dia, é o hoje se manifestando para sempre. Amém, queridos? Uma coisa importante é saber que, como eu falei, Jesus pregou em espírito pelos profetas a todo mundo. Adão recebeu pregação do bisneto, do neto. Enos, filho de Sete, começou a pregar, começou a invocar o Senhor, então ele pregou para o pai. Enoque é o sétimo depois de Adão, é o heptaneto de Adão, pregou para o vô, porque o vô morreu com 930 anos, então pegou a pregação, então todo mundo ouviu a pregação. Enoque pregou para Noé aprendeu as coisas de Deus com Enoque, porque Enoque viveu 365 anos, e lógico, Noé é a 10ª geração depois de Adão. Noé era neto de Enoque, ouviu do avô a pregação, ficou firme com Deus, tanto é que quando veio o dilúvio ele não se desviou. Então todo mundo ouviu a pregação. Isso significa que o Espírito de Cristo foi lá e pregou em prisões pelos profetas. Não tem essa de pregar para defunto, tem que pregar enquanto a pessoa está viva. Morreu, acabou. Está lá em Eclesiastes capítulo 9, morreu, acabou. Lê esse texto comigo. Vocês estão quietos, eu não sei se vocês estão gostando, viu? Aqui na igreja é uma preocupação dos pastores com o que vocês estão pensando, mas como diz a minha esposa Silvia, eu tenho que pensar o que Deus quer que eu fale. Não o que agrada a vocês, mas o que agrada a Ele. Tem gente que está se preocupando com o que agrada a vocês. O pastor Lenilton se preocupa em agradar a Ele. Que se eu agradá-lo, vocês vão ser abençoados. Tem muito pastor preocupado em alisar o rebanho. Eu estou preocupado em formar o rebanho. Amém? Para vocês voarem que nem uma borboleta linda, como eu preguei domingo. A lagarta tem que passar pelo casulo e tem o seu tempo para voar. Não pode voar antes do tempo, senão ela fica fraquinha. A mesma coisa a vocês. Vocês estão se preparando para voar depois. Vocês estão ouvindo coisas que não se pregam nas igrejas por aí. Amém? Eclesiastes 9, verso 5 diz assim, ó.
Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Acabou. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até seu amor, ódio, sua inveja pereceram. Por quê? Porque a memória pereceu. Memória é carne. Memória é cérebro. Eu sempre falo isso para vocês. Não existe espírito andando por aí. Isso é mentira. Ah, mas Cristo não foi pregar para os mortos. Não, ele pregou para os espíritos em prisões. Prisão no tempo e prisão no pecado. Então está claro agora. E a turma do Velho Testamento precisa de nós para ser aperfeiçoada. Onde é que está isso, pastor? Hebreus capítulo 11, olha esse texto fantástico. Não é Neemias? Chegou em Neemias? Glória a Deus, Neemias. Hebreus 11. Neemias chegou, até fiquei atordoado, porque glória a Deus. Ele trabalhou até agora, Neemias. Não estava passeando por aí, não, no shopping. Olha lá. Hebreus capítulo 11. Olha aqui, ó. Verso 32 em diante. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e Jefté, e de Davi, e Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os seus exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Quanta gente sofreu antes de Jesus vir. Antes de Jesus vir, olha o que ele fala: e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que significa isso, pastor? Eles precisam de nossa vida para serem aperfeiçoados, porque eles estão aqui no tempo, mas nós estamos aqui depois de Cristo. Mas a roda é uma só que leva à eternidade, e nós como nós entramos na eternidade em oração, nós abençoamos essa turma toda. A nossa perfeição é bênção para eles, porque as coisas para nós foram melhores, mas nós os abençoamos porque tempo e espaço se unem na roda. Fantástico isso. É outro assunto que eu queria tocar com vocês. O tempo é uma roda. Lá em Ezequiel tem 4 rodas que rodam uma atrás da outra. Uma delas é o tempo. A roda do Gilgal, que está lá em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 2. Eu não sei se eu vou ter tempo de ler tudo isso, mas é interessante esse assunto. Amém? Então, amados, o reino eterno de Jesus Cristo foi preparado desde a fundação do mundo. Em Mateus 25, olha lá, verso 34. Mateus 25, 34. Sabe que a Lisa está entendendo? É porque advogado não entende nada. Né? Brincadeira, Lisa, eu gosto de mexer com você. Ó, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde o quê? Todo mundo pensa que a fundação do mundo foi aonde? Lá em Gênesis. Não, foi na cruz. Na cruz. Na cruz. Jesus fundou o reino na cruz. Se ele não tivesse morrido, nada existiria. Prevaleceria as trevas. Ele veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Ora, e conseguiu, começando pela cruz. Ele disse: na cruz os principados e potestades foram despojados. Está lá em Colossenses capítulo 2, abra lá.
Vocês têm que entender esses princípios básicos. Vocês são futuros pastores, líderes. Então por que Jesus veio? Para que afinal? Porque não era só salvar a turma como robozinho, não. Ele tinha que armar um plano para quê? Para engolir essa turma aqui, ó. Que tinham glória, porque Deus não tira a glória quando Ele dá. Os anjos foram criados com glória. E estavam por cima no Velho Testamento. Brincavam com os homens como queriam. Por isso que a turma fala, é anjo para cá, levantando espada para lá, matando não sei quem ali, aqui. De repente, Jesus veio e expõe publicamente e triunfa sobre ele. Entra no templo Jesus e sai do templo. Ele entrou no templo para ser senhor do templo. E depois ele sai do templo e leva consigo aqueles que estavam presos no templo para a eternidade. Olha só, Colossenses 2, olha só, verso 13. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos vossas ofensas, todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós. A cédula aqui é a lei. A cédula aqui era a lei do Velho Testamento. Olha aqui, que era o que? Contra nós nas suas ordenanças. O que era contra nós nas suas ordenanças? A lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando o quê? Na cruz. Quando ele foi para a cruz, ele provou que a lei é injusta, porque a lei crucificou um justo. A lei dizia no Velho Testamento, a alma que pecar, morrerá. A alma que não pecar, não morrerá. Jesus não, mas foi crucificado. Então ele mostrou na cruz que a lei é injusta. E ele crucificou a lei dos mandamentos. E ele expôs quem estava por trás da lei. Verso 15. E despojando os principados e potestades, que são os anjos, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que significa isso? Jesus pegou para si o tempo também. Por quê? Porque o tempo antes estava na mão de quem? Dos anjos. O que o diabo falou para Jesus lá em Lucas? Tudo isso é meu, eu dou a quem quero. Lucas 4, 5. O que está escrito lá em João 16? Se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem era o príncipe deste mundo? Quem era o dono de toda a terra? Satanás, os anjos. Era o príncipe da Grécia, lembra? Príncipe da Pérsia, principado do Egito, príncipes daqui. Eram príncipes, demônios fortes, anjos, que dominavam as nações. No Velho Testamento, e guerreavam entre si os anjos. Jesus veio e pôs todo mundo embaixo. Falou, agora eu reino. Por quê? Porque ele venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, venceu o pecado. Em 1 Pedro, Deus está me dando aqui um texto bom, 1 Pedro capítulo 3, abra lá, olha essa aqui agora, mais um. 1 Pedro 3, vocês estão cansados, né, lindos? Não é fácil aguentar, né? Eu sei que vocês preferem pregação gostosa. Isso é bom. Ó, agora vocês vão entender o que diz aqui. 1 Pedro capítulo 3, olha aqui, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso aqui foi é o que eu falei, o espírito dele pregava em prisões. Verso 20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus expirava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura vos salva, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O batismo te coloca na eternidade. Ó, aqui está batismo, essa linha do tempo. Na hora que você passa pelo batismo, você entra na eternidade. Aqui tem uma esfera limítrofe. Passou daqui, você não volta mais. Maravilha, aqui você é filho de Deus.
Quando você se batiza, você tem tudo para ir para a eternidade. O inimigo já não atinge mais você. Você é capturado por uma força centrípeta. E tem outra maligna que tenta puxar você para fora, que é a centrífuga do mundo. Olha que interessante. Ao contrário, ó, presta atenção. Ó, agora verso 22. O qual está à destra de Deus. Então Jesus está à destra de Deus. Tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado, presta atenção nesse texto, irmãos, havendo-se-lhe sujeitado, anjos, autoridades e potências. Por que havendo-se-lhe sujeitado? Porque não eram sujeitos antes. Antes não eram sujeitos. Vocês entenderam? Você está falando, é 1 Pedro 4, aqui, a partir do versículo 5, ele também fala sobre esse assunto. Sim, mas primeiro eu só estou pondo aqui a situação dos anjos submissos, mas aqui também tem, lógico, fala. Pedro todinho fala, olha aqui, ó, que ele pregou aos mortos, olha aqui, ó, também aos mortos, para que na verdade fossem julgados também Esses mortos seriam os mortos em delitos e pecados. em delitos e pecados. Não tem pregado os mortos, não tem pregação para morto. Acabei de ler para você que quem morreu, acabou. Eu li agora, então a Bíblia é contradição. Já li para vocês outro dia 7 textos sobre isso. Fala, Vitória. Então Deus criou a matéria para aprisionar os anjos. Muito inteligente. Também. E criou um homem da carne, um homem falível, um homem miserável, que nem os animais. Em Eclesiastes 3 fala que o homem é que nem os animais, no verso 18 em diante. Homem pequeno, bateu assim na testa, já morre, entupiu a veinha, já morre. O homem é super falho, errante, né? Cansado, corruptível. Pega este homem e o ama de tal forma que dá ao seu filho, que veio em carne, fez uma obra redentora, e pega esse homem e coloca nos lugares eternos, celestiais, para morar para sempre com ele. Deus quer morar com o homem para sempre. Para sempre, para sempre. Não vai ter mais fim. Então não vale a pena, nesse pouquinho de tempo que vivemos, não ser de Jesus. Porque essa eternidade vergonhosa é uma fria aqui no futuro. É a eternidade com as coisas do tempo. A raiva, a ira, o ódio. Eles se odeiam, mas eles se unem para combater Jesus. E o que ele quer fazer? Por que o diabo pega o homem? Porque Deus ama o ser humano e o diabo quer pegar aquilo que Deus ama, que é o homem, para desviá-lo, para não deixar ele para a eternidade, morar com o Pai. Entendeu? Fala. Pastor, não sei se eu entendi direito, mas assim, então Deus criou o homem para de alguma forma abençoar aqueles que ficaram no tempo? Deus quer abençoar os homens que foram criados. O homem foi criado no tempo. O homem não era celestial. Lá atrás, a geração antes de Cristo. A geração antes ou depois de Cristo, ela está na carne. Só que até Jesus, este homem, ele poderia, pela fé, atingir o mundo espiritual, pelos profetas, tal que eu falei. Mas a salvação começou em Cristo. Por isso que Cristo salvou antes e depois. Mas não sei Se Jesus não fosse para a cruz, nem os antes dele seriam salvos. porque o propósito de Deus ter criado o homem e a gente servir a ele e dessa forma entrar em vida eterna com ele, em Cristo, isso de certa forma faz, você falou um pouco lá atrás, a gente abençoar aqueles Que estavam lá no Velho Testamento. Os que viveram no passado não viram Cristo, mas criam pela fé. Acabei de ler sobre Moisés, que via o invisível, e assim outros. Josué entrou em oração e falou que Deus, para o tempo. O sol parou. Josué orou, o sol parou. Passaram o dia guerreando contra os inimigos de Israel com o sol alto. O sol parou. O que é isso? Manifestação sobrenatural de toque no futuro, no infinito, nas coisas eternas. Isso prova que no Velho Testamento eles também podiam orar e as coisas aconteciam. Isaías orou, aí voltou de novo o ângulo do sol. Então, 2 fenômenos que hoje são provados até pela NASA, que aconteceram no Velho Testamento.
Então, no Velho Testamento existem homens espirituais de Deus que estavam lá, mas que dependiam de Cristo, porque se Cristo não fosse para a cruz, a salvação não viria. E nem os anjos que são bons, que tem anjos que não caíram, não teriam reconciliação com Deus. Colossenses 1. Abra lá, Cláudia, esse texto é para você. Olha aqui, Colossenses 1, verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, então a paz foi feita pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão no céu. Você entendeu? Coisas do céu e coisas da terra dependeram da cruz. Da cruz. Céu e terra. Os que viveram antes de Cristo, mas creram pela fé que ele ia vir, foram salvos. Isso que eu quero dizer. Então hoje nós abençoamos essa turma que diz lá, sem nós eles não seriam aperfeiçoados, é o que diz em Hebreu, porque Paulo teve essa compreensão, que eu estou passando para vocês. Vocês entenderam ou não? Estão entendendo aí atrás? Tá, eu estou preocupado com vocês. Fala. Não, o verbo sempre existiu. Cristo sempre existiu. Já anunciava ele, né? Porque Isaías tocou o futuro. Eu acabei de falar para vocês, os profetas entravam no futuro pelo Espírito. Exatamente. Os profetas tinham acesso à eternidade. Você só pode tocar nas coisas futuras se você sair do tempo. Lógico. Mais ou menos lógico isso. Entendeu? Fala. Deus criou o homem porque ele quer uma criação que seja humilde. Deus criou o homem submisso. Mas logo na primeira o homem pisou na bola, mas Deus nunca desistiu do homem. Deus falou, ó, você vai fazer tudo isso, vai comer tudo que você quiser, menos tocar nessa árvore. Ele tocou. Aí assim Deus foi dando chance para o homem e nunca desistiu até mandar Jesus, que se fez homem como nós, só que sem pecado. Morreu de uma maneira terrível e abriu um portal para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tinha jeito. Mas o homem, ele precisava ser tentado. Por que os anjos caíram? Porque não foram tentados antes. Por que os anjos caíram? Porque não tinham família para poder aprender a ser humildes. O homem tem esposa e tem filhos. Através da vida em família, o homem aprende a ser humilde, aprende a vida em comunhão, ele aprende a respeitar. Os anjos sempre foram soberbos, sempre foram solitários. Os anjos sempre foram, se auto-acharam bonitos, ricos, soberbos. Por quê? Porque eles não tinham família, nunca tiveram família, nunca foram tentados. Não passaram, nunca um anjo passou por sofrimento. Qual foi o resultado? Caíram. Deus precisou criar um homem e deixar ele cair em pecado para ele aprender o que é o sofrimento. Aprendeu o que é sofrimento e aprender a obediência. É isso mesmo. Jesus aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Que sofreu também. É isso aí. Não. O fundamento da família não é só reprodução. Pelo contrário. Reproduzir, qualquer um reproduz. Hoje em dia, quem não tem família também reproduz. A questão é que na família, o indivíduo aprende a ser gente. Aprende respeito com o pai, aprende honra com a mãe, aprende a obediência em casa, aprende limites. Isso é uma família. Entendeu? Aprende o que é humildade, tudo. Ele aprende responsabilidade com a família. Então a família é fundamento. Se hoje as famílias estão sendo destruídas, porque o diabo está querendo isso. O diabo quer destruir as famílias, para justamente acabar com a unidade de formação do caráter perfeito. Entendeu? Por isso que dão trabalho para a Super Nani, a Cris Poli.
Pena que só tem ela só. Não sei o que vai ser no futuro. O que mais? Fala. Mas Deus conhece o coração do homem, sabia que ele ia cair. Infelizmente sabia. Agora, se ele não caísse, ele teria uma família espiritual. E poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Porque nunca foi proibido a árvore da vida. O que foi proibido é a árvore do bem e do mal. Essa foi proibida. A árvore da vida ele não comeu porque ele não quis. Entendeu? Vamos continuar. O engraçado é que Jesus, que é eternidade, que é a vida eterna, está à disposição de graça, o homem parece que não tem tanto apetite. O pecado que leva o homem para a morte espiritual, o homem quer tanto. Parece que o homem quer tanto, é isso aí. É isso para aí. essa vida e ainda para a vida eterna. Olha, Abner, eu vou mais longe. Eu vou mais longe. O homem, tendo Deus como seu maior amor, não quer saber de Deus. Deus, que não precisaria se preocupar com o homem que é um verme, como diz lá em Jó, se preocupa com este homem pequeno e faz questão de morar com ele. Vocês entendem isso? Que inversão! Os anjos foram criados em glória vendo Deus. Acabaram desejando as mulheres. Está lá em Gênesis capítulo 6. Abra lá. Olha aqui, ó. Abra lá em Gênesis 6. Eu não vou acabar muito tarde hoje, porque amanhã, às 5 horas da manhã, eu vou levantar. Eu tenho amanhã uma coisa muito importante para ser feita. Olha aí. Gênesis 6. Olha aqui, ó. Olha que interessante essa revelação. Abra lá. Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, aqui é filhos de Elohim, anjos, filhos de Deus. É o mesmo filho de Deus que em Jó foram se apresentar perante Jeová. Vindo dias em que os filhos de Deus apresentaram-se perante Jeová, veio Satanás entre eles. Lembra desse texto? Jó 1,6. Aqui os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, então houve concupiscência. Os anjos desejaram as mulheres, desejaram o sexo. Os anjos viram e falaram, deve ser bom. Mas não é que os caras não têm sexo? Hã? Não é que os caras não têm sexo? Não, eles têm, os caídos tinham, olha aqui, ó. E tomaram para si mulheres de todas que escolheram, tá? Eles pegaram as mulheres. E disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre. Por quê? Porque o Espírito de Deus no Velho Testamento andava com os anjos. Lógico, estava nos anjos. O Espírito de Deus no Velho Testamento estava nos anjos. E esse Espírito contendia com o homem. Então não tinha nexo. Olha aqui, ó. Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ele falou, chega de viver centenas de anos. Os homens viviam 900 anos. Matusalém morreu com 960 no dilúvio. Você não ia para 1000, mais de 1000. Matusalém morreu no dilúvio. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. São chamados nefilins ou demônios. Então os anjos mesclavam-se com as mulheres e nasciam homens sobrenaturais. Eram homens, metade anjo, metade homens. Aberrações. Os centauros, os pãs, aquela descrição mitológica que nós vemos na mitologia greco-romana, aconteceu. Aqueles filmes do Hércules, do Monte Olimpo, vocês veem aqueles bichinhos tudo de chifrinho, tipo homem, eram seres frutos da união de anjos com demônios. A mitologia passou pela Arca de Noé, chegou até nós. Perceberam? Então tudo tem fundamento. Tudo tem fundamento. Os anjos, eles entravam às mulheres. E isso desagradou profundamente a Deus. Porque, na verdade, esses anjos deram toda a malignidade para as mulheres, ensinaram as mulheres a astrologia, ensinaram as coisas erradas, foi terrível. Vaidade, entendeu? É complicado. Os anjos eram caídos mesmo. Amém, irmãos? Bom, vamos lá, vamos continuar sobre a linha do tempo. Então, entramos na vida eterna pela fé e o batismo. Pela fé e o batismo saímos do tempo, saímos da prisão, saímos da morte, saímos do domínio temporal das trevas. Lá em Efésios 2 fala que nós somos presos às trevas, ou seja, somos dominados pelos principados e potestades. Quando você se converte e pela fé e vai para o batismo, você sai dessa prisão, você entra na eternidade. Ter a vida eterna não é ser salvo, mas é sair do tempo. Amém? Olha aí, ó.
Já saímos do tempo com a conversão. Valem agora as coisas invisíveis para nós participarmos delas. Guardem isso, tá? A força centrífuga que eu falei, mundo, carne, Satanás de um lado, e dentro a salvação puxando você para dentro. Ter a vida eterna é sair do tempo e entrar na eternidade. Mais um texto bom, eu anotei aqui, esqueci. 1 João 5, olha lá. A partir do verso 9. Olha essa, Abner. Se recebemos o testemunho dos homens, 1 João 5, 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Já deu! Deus nos deu a vida eterna, não é que vai dar. Deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A eternidade começa no dia do seu batismo. Cadê o Gabriel? Gabriel, você já está na eternidade. Se batizou, acabou. Entrou na eternidade. Ainda que você não compreenda, mas o fato de você não compreender, você pode comprar um celular, ele tem muitas funções, você pode não conhecer as funções, mas você tem um celular. Você passou pelo batismo, mas você tem a eternidade, ainda que você não entenda direito o que significa isso. Desfrute disso, ore, busque, viva, estude, viva a eternidade. É fantástico. Que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, ou seja, pensar nas coisas eternas. Amém? Então, queridos, Cristo nos tira do tempo, Cristo nos tira do mundo, Cristo nos tira da carne, porque esses três são unidos no tempo. Mundo é tempo, carne é tempo, tempo é tempo. Você entrando na eternidade, você entra no amor de Deus. Você sai da carne, entra no Espírito. E você começa a viver as coisas futuras. Você já não morre mais. Amém? O diabo ciranda e roda. Sempre ele roda. Lá em Lucas 22, 31, por isso que é roda de macumba, roda de bamba, né? Roda, tudo roda. Vamos rodar capoeira, que também tem parte com o demônio, né? Tudo ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Tudo que é ciranda, roda mundo, roda gigante, roda, porque o tempo roda, e o diabo também roda. Lá em Lucas 22, 31, verdade, é que ele cantava essas músicas lá na macumba. Lucas 22, 31. Ó, olha aqui, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O diabo gosta de cirandar. O diabo anda ao derredor. O diabo roda. As rodas estão, as rodas do tempo, a roda do mundo, a roda da carne, as rodas onde o diabo trabalha. É a roda do tempo. Ele tenta puxar você para tirar você da eternidade. Ó, Simão, Satanás te pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Interessante esse texto. Em João 1,7 fala que o diabo fala para Deus, para Jeová. De onde vem Satanás? Aí ele fala de rodar a terra. Rodear pela terra. O negócio dele é rodear. Em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Interessante. O negócio do diabo é rodar. Tudo referente ao diabo roda, né? Que eu falei. Roda de umbanda, pomba gira. A pomba faz o quê? Gira. É isso aí. O diabo, ele vive as rodas do tempo com as paixões, com a carne, as paixões mundanas, né? Em Ezequiel capítulo 10, verso 12, vamos ler um texto pelo menos de Ezequiel.
Verso 9. Então olhei e eis 4 rodas, junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Turquesa é uma cor celestial, viu? Guardem isso, a cor espiritual. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as suas rodas, as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. Olha que interessante. E cada roda tinha 4 rostos. São 4 rostos que aparecem em Ezequiel. É o rosto de um homem, é o rosto de boi, é o rosto de águia e é o rosto de leão. O leão é o quê? O que é o leão na Bíblia? É a figura do Evangelho de Mateus, que Jesus é apresentado como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Evangelho de Marcos é apresentado como o Evangelho do boi, porque Jesus é o servo de todos, é o que ajuda a todos, é o que serve a todos. Marcos 10, Jesus é o servo, está escrito lá, é o boi. Terceiro homem, Jesus é apresentado em Lucas como filho do homem. Então a cara daquele evangelho, a cara de homem, Jesus ali, ele serve ao ser humano, e ele é humano, é o número de maiores milagres que existe, é o evangelho de Lucas. E quarto evangelho é o evangelho da águia, é o evangelho celestial, é o evangelho chamado Gênesis do Novo Testamento, é o evangelho de João, onde Jesus é apresentado como o ser espiritual, celestial. Amém, queridos? Então, o tempo tira tudo do indivíduo. O que o tempo te dá, o tempo te tira. Nada levará que não seja a sua alma para onde você vai depois da morte. Nada. Fica tudo aqui. Quando você perde para o tempo, quando você quer ganhar o tempo, você perde as coisas eternas. Quando você perde para Cristo as coisas materiais, você ganha as coisas eternas. Por isso que Jesus falou, aquele que perder a sua vida, achá-la. Por quê? Porque perdeu a temporal, mas ganhou a eternidade. E o que vale, irmãos, é a eternidade. O que vale é o homem granjear o mundo inteiro se perder a sua alma. A grande parte da igreja hoje, infelizmente, está mais no tempo, está aqui embaixo, do que no espírito. Porque pensa mais nas coisas materiais. O pessoal vem para a igreja, precisa de emprego, precisa de cura, precisa disso, precisa de dinheiro, precisa daquilo. Será que Deus vai me dar? Eu vou dar isso, vou dar aquilo, e tal, e barganha e tal. Não. A Bíblia fala que nós temos que pensar nas coisas de cima, apetecer as coisas de cima, ter gosto pela vida sobrenatural, ter gosto pela vida espiritual, aprender a gostar de orar, aprender a gostar de comunhão, aprender a ler a Bíblia. Eu estou entusiasmado ultimamente porque estou vendo a Silvinha ler a Bíblia como nunca minha esposa. Foi uma coisa sobrenatural. Ela pega à noite e fica lendo, sobrenaturalmente. Não é verdade? É lindo isso. Então, é um novo apetite. De repente, o despertar. De repente, você desperta para a Bíblia. Faça isso. Então, vocês que marcam as coisas que a gente prega aqui, anote, estude em casa novamente. Você vai ser edificado em nome de Jesus. Amém? Então, amados, é isso aí. Eu não vou continuar porque hoje, como eu falei, eu quero acabar no horário. Agora, alguma dúvida sobre o tempo e a eternidade? Eu tenho. Fala, linda. Quanto a gente nasce pecador, Isso, a gente não pede para nascer, isso, mas nasce com pecado sim. e morre com pecado, porque também a gente não se salva do pecado. Sozinho não, Certo? só em Cristo. Certo, mas na eternidade, ou seja, pode ser eternidade no céu ou no inferno. Sim, Então, Jesus fala de um monte de coisas que a gente não vai ver o reino de Deus. sim. Os que cometem tais coisas não darão o reino de Deus. Com algumas dessas coisas a gente ainda não se liberou. Sim. Então, mas se morrer, então não vejo o mundo celestial. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho não tem a vida. Só pelo Filho. Jesus está bem nisso.
na casa do meu pai tem um monte de moradas. Tem muitas moradas. Isso. Mas eu não tenho toda a possibilidade de me curar de todos os pecados. Sozinho nunca o homem vai ter. Exatamente. Nunca. Não consigo. Certo? Não, aí não há justo sobre a terra. Para que também não vou conseguir, porque também vou me glorificar, porque eu Exatamente. não sou eu. Então, eu tenho algumas dificuldades, certo? Porque algumas dessas coisas que Jesus diz, quem fizer isso não vê O reino de Deus. o reino de Deus. E aí? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se creu no Filho, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Então o que acontece? O que você falou é verdade. Há pessoas que mesmo depois de convertidas têm lutas, mas aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da eternidade, até o dia. Enquanto você está na terra, está acontecendo aquilo que está em Romanos 4:17. Adoro perguntas. Abra lá. Olha essa aqui, irmão querido. Romanos 4:17. A segunda parte do texto diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, agora sim, o qual vivifica os mortos. Então, quem está morto em delitos e pecados, Deus vivifica. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Ninguém aqui é santo ainda, mas Deus chama de santos. Aos santos que estão na de Alfa, aos santos que estão em Éfeso, aos santos de Coríntios, aos santos da igreja, aos santos, entendeu? Então Deus chama o que não é, como se já fosse. O que é isso? É trazer o futuro até nós, pela fé. Então a salvação é pela fé. Então eu não tenho que me preocupar com os meus pecados, eu tenho que fugir dos pecados. A Bíblia fala, fugir da prostituição. A Bíblia fala, não mentais uns aos outros para que não sejam condenados. Então, se eu já tenho a vida eterna, o meu prazer estando no infinito, na eternidade, eu não vou ter prazer em fazer mal para os outros. Essa é a questão. Então, é uma questão de conversão. Os que ainda continuam em muita carne, é porque estão ainda precisando se converter. Estão mais para cá do que para lá. Então precisa de palavra, precisa de Espírito Santo, oração, e Deus vai transformando, vai lavando. Haveis sido lavados, mas haveis sido santificados em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, verso 11 e 12. Entendeu? Então a pessoa, todos nós morremos e vamos morrer com algum detalhe para ser consertado, mas o meu coração crê lá na frente, e isso é imputado como justiça. As coisas são chamadas como o que não são, como se já fossem. Ninguém é santo e a santificação só vai vir na eternidade total. Aqui é impossível. Mas essa fraqueza, em 2 Coríntios capítulo 12 diz que quando eu sou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Coisa que os anjos não tiveram. Os anjos falavam assim, nós somos os tais. Nós não. Esse sentimento só é de Deus. Eu sou fraco, Jesus, não consigo. Deus fala, que bom, você está preparado para morar comigo eternamente? Você não vai me dar trabalho lá no céu, como Lúcifer deu. Você não vai me dar trabalho porque você tem um sentimento de fraqueza e de humildade, de reconhecer que você é errado, e isso vai ficar até o fim. Percebeu? Então é de Deus que nós tenhamos lutas, porque o dia que você fala assim, eu não sou que nem esses irmãozinhos pecadores, Deus me livre. Longe de nós esse espírito. Nós precisamos ter uma fraqueza. Não que eu vou cair, mas eu vou lutar contra a minha fraqueza. Porque essa luta me faz quebrantado, me faz humilde, me faz reconhecer que só Deus e a sua misericórdia podem me renovar e me pôr no céu. Amém? Vocês entenderam? Então o propósito de tudo isso é deixar o homem dependente de Deus. Isso para ele é um prazer maravilhoso, porque ele tem o homem em suas mãos, os filhos que ele quer. Amém? Amém? Alguma pergunta a mais? Muito boa pergunta. Mais alguma? Fala. Quando é feito o apelo na igreja, a pessoa ia realmente aceitar Jesus. Amém. E ela vai lá e confessa. Isso. Ela, amém. A partir daquele momento, Ela está debaixo da nuvem. debaixo da nuvem é a questão da eternidade. Não entrou na eternidade ainda. Não. Ela é batizada na nuvem naquele momento. Eu já preguei isso. Vocês sabem o que eu estou falando ou não?
Batismo na nuvem? Quem não sabe, levanta a mão. Até tu, Gabriel. A semana que vem, quinta-feira, eu vou pregar batismo na nuvem. Batismo na nuvem. Lisa, já ouviu falar no batismo na nuvem, Lisa? Você não foi batizada na nuvem? Vocês todos vão saber o que é. Quando a pessoa aceita Jesus, ela entra debaixo da cobertura pelo Espírito. Porque a nuvem levou Israel até o Mar Vermelho, que é o batismo. A nuvem conduzirá até o batismo. Quando então a pessoa entrar na eternidade? Semana que vem a gente vai falar sobre o assunto. Eu adorei isso. Isso. Não, Jesus, quando o Nicodemos perguntou, Jesus falou o quê? Aquele que não nascer da água é do Espírito, não pode entrar. Então a água é a palavra e também o batismo. Para entrar na eternidade é preciso o batismo das águas. Sem batismo não entra. Todo mundo é batizado? Por que a pessoa vai entrar sem batismo? Até o ladrão foi batizado. Espera aí, mas quem falou que o ladrão não foi batizado? Não, eu estou falando do ladrão. Você crê que o ladrão foi batizado? O senhor já pregou sim. O ladrão foi... Quem não conhece a história do ladrão batizado? Semana que vem nós vamos pregar duas coisas. O batismo do ladrão e o batismo na nuvem. Mas assim, por exemplo, uma pessoa aceita Jesus, aí ela quer se batizar, mas não deu tempo. Faleceu ou acidentou, sei lá. Ela vai para o céu. Mesmo que não for batizada ainda. E quem garante que Deus não pode fazer um milagre ali? Como assim, Marcos? Sei lá, veja bem, se você crê assim, então o batismo não é necessário. Seria injusto. A pessoa morreu, aceitou Jesus. E aí? Está no hospital morrendo? Aceita Jesus? Difícil, né? A nossa misericórdia e o nosso amor quer isso. E Jesus também. E eu vou provar isso semana que vem. Em Romanos 2 fala que aqueles que não seguiram a lei, mas fizeram a obra da lei em seus corações, serão justificados. Só que há diferentes níveis lá em cima. Você não pode pegar uma pessoa que foi batizada, cheia do Espírito, fez a obra de Deus, por junto com um camarada que acabou de se converter porque está no leito de morte. Seria injustiça. Deus seria injusto. Por isso que o que o irmão falou sobre os diferentes níveis, foi o Abner. A casa do meu pai tem muitas moradas. O Luciano que falou. Foi o Luciano. Muitas moradas. Então, há diferentes níveis de salvação. Não sei se é o mesmo céu que está o alto comando. Não sei. Irmão, como é que você pode pegar uma pessoa que acabou de se converter, não ganhou uma alma para Jesus, e pôr com uma pessoa que nem, por exemplo, você que prega o evangelho, faz a obra? Como? O galardão. Amém. O galardão é isso. É a obra que cada um produziu. É isso aí. 1 Coríntios fala isso, 3. Um faz uma obra de ouro, outro faz uma obra de prata, outro uma obra de bronze, outro uma obra de palha. A palha queima, mas a pessoa é salva pela fé. Só que não é no mesmo nível que a outra. É isso que eu quero dizer. Você quer que todo mundo vá para o céu? Fica lá em cima com Jesus, né? Todo mundo quer isso. Eu também quero. Mas o que acontece é que Deus é justo. Na parábola do trabalhador, ele distingue alguns, um entrou cedo, outro à tarde, outro tarde, porém todos têm o mesmo valor de pagamento. Assim, Sei. isso não significa que a salvação tem totalmente distinto. Veja bem, aí vai contra o que o irmão acabou de falar do galardão. As pessoas vão ser salvas pelo que as obras que fizeram. Seremos julgados pelas nossas obras. Agora, o que ele quer dizer é o seguinte: tem gente que chega no último momento e Deus quer recompensá-lo. Tudo bem, ele pode dar até mais do que está 12 horas trabalhando. Pode dar até mais. Pode dar. Independente da quantidade de tempo que todos trabalharam. Independente da qualidade. Um dá fruto 100 para um, outro dá 60 para um, outro dá 20 para um, outro não dá nada. E a árvore que não der bom fruto será lançada no fogo. O problema é que a gente quer ir para o céu numa boa.
E a Bíblia fala assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos desejarão entrar e não conseguirão. Estreita é a porta e apertado o caminho que produz a vida eterna, né? E poucos há que a encontrem. E largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. Então, toma cuidado. A Bíblia fala assim, que nós temos que realmente lutar para entrar no reino de Deus. Tem um trabalho, tem que ter trabalho. Aquele que toma um arado não olha mais para trás. A turma agora vai para o mundo, fuma um baseado e quer ir para Jesus no final da vida e quer ir para o céu. E se puder ficar à direita de Jesus, tira Paulo de lá. Tiago e João, a mãe de Tiago e João falou para Jesus: só peço uma coisa. Jesus falou: fala, eu quero que o meu filhinho Tiago fique aí do lado esquerdo e João à direita. Jesus olhou e falou: olha, minha filha, beber o cálice que eu bebo e batizar com o batismo que eu sou batizado, eu garanto. Mas quanto a sentar minha direita e esquerda, lá em cima, só o Pai sabe. Amém? Mas uma coisa é não ir para o inferno, outra coisa é lá em cima a posição. Aí não dá para saber. Agora, uma coisa é fato: nós temos que não brincar, porque o tempo nessa terra é curto para você não ficar firme com Jesus e fazer o que tem que fazer. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vocês estão gostando? Amém. Ou querem que eu pare desses estudos? Aí vocês ficam livres para assistir Os Vingadores na televisão. Não quer assistir o Hulk? O incrível Hulk, que é uma mentira de Satanás? Ou ficar assistindo o Supremo Tribunal Federal, um grande teatro na televisão. Aquilo é uma comédia, né? Glória a Deus, queridos. Senhor Deus, obrigado por essa noite de estudo. O Senhor deixou claro que a eternidade já está hoje possível a todos nós. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais, desfrutando as coisas eternas. Por isso, queremos aproveitá-la mais. Queremos sonhar com as coisas de cima. Queremos que o Senhor nos traga o futuro. Queremos que se levantem nesse lugar profetas de Deus, homens com intimidade espiritual, homens que possam mover céus e terra, homens que possam mover a tua vontade. Quando eu digo homens, é homens e mulheres, Senhor, mulheres de oração, mulheres, Senhor, com a tua intrepidez, com a tua autoridade, que façam a tua obra. Espírito Santo, ensina-nos esta realidade, porque o diabo tem como missão prender o indivíduo no tempo, e a Bíblia fala que nós não podemos nos distrair com coisa alguma deste mundo, e a distração é tempo perdido. Nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus, e remir o tempo é estar na eternidade. Então, Deus amado, abençoa os irmãozinhos que ouviram essa palavra, que eles guardem no seu coração, possam meditar nas coisas conforme ouviram hoje, e que possam se encantar com a tua palavra, porque ela realmente é vida e vida em abundância. Despede-nos da tua paz, concede-nos um fim de semana de vitória e alegria em todas as igrejas da terra, e em especial a nossa, em onde congregamos, em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.